Boa noite, pessoal. A aula de hoje, dando continuidade aos estudos dos escritos de Salomão, ainda inserido no contexto de 1 Reis, capítulo 10, onde nós estamos no ápice do reinado de Salomão, sucessor de Davi. Na aula passada nós estudamos os provérbios, de Salomão e os provérbios que não foram escritos por Salomão, mas que fazem parte do rolo, dos Machal, dos provérbios. E hoje a gente vai estudar um dos livros mais singulares de toda a Bíblia e um dos escritos mais importantes de toda a literatura e cultura judaica, que é o Cântico dos Cânticos. E já começando pelo título do livro, que pode variar em algumas Bíblias, pode aparecer Cantares de Salomão, em outras traduções aparece Cântico dos Cânticos, mas esse título, já começando o estudo pelo título, veja, não é algo comum. Veja, se chamassem você de a mulher das mulheres, ou o homem entre os homens, é um destaque, é uma separação, no sentido de que você é mais especial do que todos os outros. Pois bem, o Cântico dos Cânticos, nesse sentido, é o cântico sobre todos os outros. Ou seja, ele é o top, ele é o melhor de todos, ele é aquele que foi imortalizado, exatamente. Não foi o único, mas foi o top de todos que foram escritos por Salomão. E só fazendo uma observação cronológica, que o nosso intuito aqui é estudar a Bíblia cronologicamente, Por isso nós estamos em 1 Reis, mas ao mesmo tempo estudando Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Na aula passada nós estudamos Provérbios, mas segundo os historiadores, Cantares foi o livro da juventude de Salomão. Ou seja, dos 3 escritos de Salomão, Cantares foi o primeiro a ser escrito. Então essa já é uma informação importante. A gente estudou Provérbios, mas os Provérbios de Salomão vêm depois. Por quê? Porque Cantares observa muito da juventude de Salomão, o início do reinado dele, aquela experiência ainda sendo formada, enquanto que Provérbios é o livro da maturidade, é o homem sábio, é o rei, é aquele que está dando conselhos, aquele que está instruindo o povo. E Eclesiastes, por sua vez, é o livro de sua velhice, é aquele que está já no seu caminho da morte, quando ele faz todo um compêndio sobre a vida dele, todo um retrospecto do que ele viveu, escrito em Cantares, escrito em Provérbios e documentado em 1 Reis, e que ele aqui apresenta em Eclesiastes uma reflexão, fica à vontade, uma reflexão sobre tudo o que ele viveu, tudo o que ele passou. Pois bem, o Cântico dos Cânticos, sendo o primeiro escrito dele, vai ser especial por ser o primeiro e por apresentar uma característica singular a todos os outros. Veja, nós temos aqui elementos importantíssimos dentro desse livro que a gente não encontra mais em nenhum outro livro da Bíblia, E por ser um livro pequeno e por ser um livro que vai se enquadrar na classe dos poéticos ou os livros de sabedoria, ele é um livro para didática. Então, já começando aqui para vocês, Cantares é um livro para didática, ou seja, é um livro para ser praticado. É exatamente isso. Assim como Provérbios, assim como Eclesiastes, ele é um livro que nos ensina a viver, É óbvio que ele tem um público específico. A gente vai falar desse público, A gente não vai dar estudo de Cantares para criança nem pré-adolescente, Nem adolescente na flor da idade, Mas para pessoas, noivos, casados, comprometidos, enfim. Mas primeira parte da aula a gente vai fazer então aquele estudo histórico, aquele estudo literário do livro, e depois a gente vai partir então para a análise do livro em si. Então vamos lá, começando aqui, prestando atenção, e vocês podem fazer perguntas a qualquer momento na aula. Pois bem, a autoria, como foi dita, é de Salomão. Sem dúvida, Salomão escreveu o livro de Cantares. Ele que reinou de 970 a 930 e Cantares foi sua primeira obra a ser escrita, Veja, Salomão foi o primeiro rei cosmopolita de Israel. Vocês sabem o que significa essa palavra? Alguém já ouviu essa expressão, cosmopolita? Ela vem do grego cosmos e polis. Cosmos é o universo, é o mundo, e polis é cidade. Ou seja, a minha cidade é o mundo.
Eu não tenho uma cidade específica, eu sou do mundo. Salomão foi o primeiro rei cosmopolita no sentido que ele reuniu elementos culturais de todas as civilizações conhecidas e trouxe para Israel. Ele não só se absteve à cultura israelita, ele influenciou e foi influenciado por culturas que eram circunvizinhas a Israel. Saul não foi assim, Davi não foi assim, mas Salomão foi assim. Então é uma característica dele. E por que isso é importante dizer? Porque o livro de Cantares está cheio dessas influências das outras culturas circunvizinhas de Israel, tá? Veja, falando nesse sentido, parece uma coisa negativa, né? Os israelitas serem influenciados pelos povos estrangeiros, mas é no sentido de uma influência positiva, não negativa. Porque senão devia copiar as influências negativas, o paganismo, a idolatria, as práticas ruins. Mas tudo que era bom pode e deve ser copiado, né? Assim como Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5. Veja, por ser o principal dos cânticos do glorioso rei Salomão, ele chama de cântico, 2 cânticos, como eu falei para vocês, um título especial, né? Que no hebraico é Sir HaSirim, que é o cântico dentre os cânticos, ou seja, ele é o maior, ele é o mais lindo, é o mais perfeito de todos os 1005 cânticos que ele escreveu. Então vocês imaginem 1005 poemas, canções que foram escritas por Salomão, um se destacou, que foi exatamente esse que a gente está estudando, e que foi o que pendurou, né, em toda a história, e que chegou até nós. Pois bem, há alguns personagens principais dentro desse livro. Eu quero começar aqui pelo personagem feminino, porque vocês que estudaram o livro notaram que a grande parte da fala do livro é uma fala feminina, correto? Vocês observaram isso? Vocês concordam? É uma fala feminina. Então essa personagem, ela é muito importante no livro. E essa personagem, ela é denominada de Sulamita. Ela não tem um nome, porque Sulamita não é nome próprio, apesar de hoje ter se tornado. Eu também conheci algumas Sulamitas. Mas apesar de hoje ter se tornado, Sulamita não era nome próprio. Assim como Madalena não era um nome próprio. O nome dela era Maria. Madalena era a localidade geográfica de Magdala, onde ela vivia. Sulamita era de Sula, a cidade onde ela nasceu, a região onde ela nasceu. E essa personagem, Salomão coloca o nome dela de Sulamita porque Sulamita significa pacífica. A palavra Sulamita no hebraico vem de Shalom Zion, ou seja, a paz de Sion. Salomé, que é um nome já influenciado pela língua grega, tem a mesma origem semântica da palavra Sulamita, tá? Nome helenizado, como eu falei. Está relacionado ao hebraico paz, Shalom. Então Sulamita vem de Shalom, de paz. Agora, vocês lembram qual era o significado do nome de Salomão? Também. Exatamente. Salomão, que vem de Sholomô, vem do hebraico que deriva também da palavra Shalom. Exatamente. Perfeito. Veja que já no nome dos personagens, na identificação dos personagens, o autor já quer demonstrar uma característica importante da relação conjugal: a paz. Tem que ser baseado na paz. Complicado. Mas é o principal elemento, é o que o autor, o poeta aqui está querendo demonstrar. E como ele faz isso? Veja, Salomão, que significa paz, né, o pacífico, encontra uma menina de Sula e dá o nome dela, porque ele escreve o nome dela no livro de Sulamita, ou seja, a paz pacifica a pessoa. Entendeu? Salomão, que é a paz, que significa paz, encontra uma mulher e a pacifica, ou seja, torna ela a sua Sulamita, torna ela a sua paz, tá? Lembrando que ele também tem outro nome, que é o nome profético dele, dado por Natã, que era Gedidias, que significa amado pelo Senhor, que falei para vocês que apresenta as duas principais características do reinado de Salomão: pacífico e amoroso. A gente estudou a parte pacífica no início do reinado dele e da semana passada com os provérbios. Hoje a gente vai se abster na parte amorosa do reinado de Salomão, da característica dele. Pois bem, percebam que esse casal ele é marcado inicialmente pela semelhança dos nomes deles, paz e pacífico.
O que a gente já pode argumentar que, de fato, essa tal de Sulamita, ela existiu, o que gera alguns teólogos, alguns historiadores. Uns falavam que esses personagens eram reais, outros vão falar que eram poéticos fictícios. A gente pode chegar numa conclusão no final da aula, mas não agora. Mas o que nós temos uma mensagem em comum é um homem de paz à procura de uma mulher que o completasse. Que a gente já tem, já de início do livro é isso. Tá? Vamos lá. E aí a gente tem várias interpretações do livro. A gente tem, por exemplo, a do povo judeu, que vê no livro de Cantares o quê? O amor de Deus para o seu povo. Eles interpretam o livro de Cantares, os judeus mais ortodoxos, e até aí o século XIX a gente vai ser influenciado por essa visão, de que o livro de Cantares representa Deus e o seu povo Israel. Essa é a visão judaica. A visão cristã vai se apropriar também dessa cultura judaica, mas vai substituir Israel por quem? Pela igreja, né? Nós somos o novo Israel, a igreja, e Deus pelo Cristo, não é isso? E para os outros cristãos, e aí a partir do 19, o que na verdade deveria ser a visão original de tudo, nós temos aí que o amor de Cristo pela alma de cada pessoa, ou mais necessariamente, o amor de um homem e uma mulher. É óbvio, não tem discussão. Agora, o que esse homem e essa mulher simboliza, significa, aí é que gera várias interpretações. Mas, de fato, é um homem e uma mulher, não são espíritos, né? Os contatos, a linguagem é muito física para a gente dizer que Cantares é um livro literalmente espiritual. Eu acho que ninguém aqui pensa dessa forma. E se pensa, hoje é noite de deixar de pensar assim. Então... Eu estou toda embaralhada na minha cabeça. Sou realista. O que você não entendeu? Eu fiquei embaralhada com esse negócio aí de uns falam que é o amor de homem e mulher, outros já falam que representa Deus e o povo de Israel, outros já é Jesus Cristo e a noiva, que é a igreja. Então, mas você... E até na minha Bíblia está falando... Quer a sua Bíblia bonita, grande? Três. Quer a sua Bíblia grande, bonita? Que você comprou? Três que é... Três personagens. Isso, que é Salomão, a Sulamita e a pessoa de quem ela gostava. Vamos lá, a gente vai chegar nessa parte. Você está dando spoiler, Tereza? Você está dando spoiler, vamos lá. Mais que pouco você estudou, né? Pois vamos lá. Indício geográfico. Onde é que se passa essa história? Obviamente em Israel, mas tem alguns lugares específicos que são citados, como Saron, o Líbano, Hermon e o Carmelo, que são territórios que são localizados na história ali. E nós temos o sul de Judá, que grande parte da história se passa em Jerusalém, tá? E nos campos em El-Gedi, que são os campos lá, o pasto onde ela fala, o jardim, toda aquela questão, né? No mapa aqui, só para a gente visualizar bem, essa é a extensão do reinado de Salomão, como a gente já tem estudado já há algum tempo, toda essa extensão, mas a história se passa mais propriamente nessas regiões aqui. A gente tem aqui, ó, especificamente, vamos lá, Tirza, que é uma cidade que é citada. A gente tem também Siló, Siquém, Jerusalém aqui embaixo, mais especificamente. Por que é importante estudar essas localizações geográficas dentro de Cantares? Porque, veja só, Salomão utiliza até as cidades para elogiar a sua amada. Então, se a gente não souber que cidades eram essas, por que ele está usando o nome de cidade para elogiar a mulher? Será que a cidade era feia, era arruinada? Não. Obviamente, se ele está elogiando é porque a cidade era importante, havia uma importância geográfica. E que cidades eu quero destacar aqui? Tem esse versículo que ele fala: Formosa és meu amor como Tirza. Eu lembrei que teve uma personagem, não sei se você lembra da novela lá, Terra Prometida, chamada Tirza, né? Eu nunca encontrava esse nome na Bíblia, eu fui encontrar agora em Cantares de Salomão. Tirza era a cidade mais importante do Israel do Norte, antes de Samaria. O rei Onri, né, que foi o pai de Acabe, aquele miserável, ele, no reinado dele, ele tirou de Tirza, a capital do Reino do Norte, e mudou para Samaria. Mas antes de Samaria, Tirza era a principal cidade, né? Lá está no capítulo 4, versículo 6. E depois ele fala também de Jerusalém. Ele utiliza também Jerusalém, não preciso falar por quê, né? Jerusalém para elogiar. E Jerusalém significa cidade da
Jerusalém, paz, exatamente, cidade da paz. Mais um ponto aí, que a paz ele é citado num livro. Eu falei para vocês, Samaria, que foi trocado no lugar de Tisa, depois no reinado de rei Onri, tá? Só lembrando que esses reis do norte, que vão vir, Onri e Acabe, eles não serão da descendência de Salomão. Eles são outra linhagem, tá? Só para a gente mostrar aqui, ó. Samaria, depois, né, que passou a ser a capital de Israel, do Reino do Norte, e Jerusalém permaneceu como capital de Judá. Tirza ficava mais ou menos aqui do lado leste do Jordão. Vamos lá. Agora, as comparações no livro que a gente encontra e que vocês com certeza leram e a cabeça ficaram girando. Como é que um cara pode comparar uma mulher com certas coisas? Para a gente deixar claro isso aqui, veja. Nós estamos lendo um documento de época. A leitura que nós devemos fazer é uma leitura sempre examinadora, analítica e exegética, tá? No sentido que o quê? Nós não estamos lendo um livro que foi escrito no século passado. E mesmo que estivéssemos lendo um conto de Machado de Assis ou de Shakespeare, a linguagem ainda seria difícil para nós. Ainda teria coisas, elementos que a gente teria dificuldade. Agora pensem num cântico que foi escrito no século X antes de Cristo. A linguagem é outra, as metáforas são outras, os elogios eram totalmente diferentes. E ainda trazendo para o nosso mundo do século XXI, as nossas culturas elas são diversas. Um exemplo muito básico para vocês, aqui no Brasil, se a gente chama uma mulher de rapariga, a gente quer dizer que ela é uma mulher da vida, não é isso? Em Portugal, onde se fala no mesmo idioma, significa donzela. Nossa. Pois é, uma moça, uma donzela. Então veja, nem todo palavrão é palavrão na verdade. Depende da cultura, da semântica, do lugar. Então Cantares, a gente tem que fazer essa leitura atento para esses pontos, para essas características. Nós estamos tratando de um livro que foi escrito por um rei israelita, mas com influência de culturas egípcias, mesopotâmicas, assírias, árabes, e que utiliza de elementos da sua época para falar, tá? É óbvio que tem até um vídeo do canal do Jonathan Nehemiah, não sei se vocês já viram, Desconfinados, vocês assistem? Cantadas de Salomão. Ele no final do culto vai falar com as mulheres lá e lança umas cantadas de Salomão. Aí leva tapão na cara, né? Aí depois ele fala, pastor, eu estou seguindo a Bíblia, estou seguindo o que manda as Escrituras, o pastor vai explicar para ele lá. Mas enfim, essas comparações que a gente tem que prestar atenção e exigem de nós um esforço, um estudo, um entendimento mais aguçado para a gente entender. Uma das principais dessas comparações é que ele faz sobre a égua. A égua. Imagina você falar hoje, você é como uma égua, né? Você é como uma mula. Não vai fazer sentido. Vamos lá, as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Como uma pessoa pode ser querida e ao mesmo tempo comparada a uma égua? Bom, até um tempo atrás eu usar uma potranca, então assim. Nunca ouvi isso. É verdade, Não, nunca nem ouvi. Cabritinha. Ah, isso é verdade. E ainda tem uns funks pejorativos que falam coisa bem pior, né? As mulheres gostam, né? Certo tipo de mulheres gostam. Exatamente. Mas por quê? Vejam, as éguas do Faraó eram dotadas de força, então ele está chamando a mulher de forte, destemida, veloz, com disposição teimosa, ou seja, ela quer fazer a vontade dela, ou seja, é difícil de ser domada, firme pés, preparadas e treinadas para a guerra. Ou seja, é uma mulher com atributos muito positivos. Ou seja, faz sentido. Ou seja, faz sentido, né? Exatamente, pelo menos na maioria, né? Ou seja, elas lutam, têm intrepidez e têm força, né? Veja, culturalmente, agora historicamente, Salomão comprou muito cavalo do Egito. Porque eu também li que os cavalos do Egito eram considerados os melhores, né? Os melhores. Era um elogio, né? Ela se chamava de uma égua. Com que era um elogio. Ela era melhor que ela. Exatamente, você está entendendo o ponto, Tereza. Olha, uma observação aqui que a gente já estudou. O que Faraó utilizou para perseguir os israelitas no Mar Vermelho? Por quê? Porque os cavalos, as éguas eram animais velozes, eram aqueles animais de força.
José, quando era governador do Egito, tinha suas carruagens. Ele não mandou carruagens irem buscar o seu pai lá em Canaã? Então, veja toda essa cultura. Aí, Salomão levou um monte de égua, um monte de cavalo para lá para Jerusalém, para Israel, para ser inserido lá como dele. Outra que a gente tem, Cantares 7,4, ele compara o pescoço da mulher a uma torre de marfim. Veja, isso é uma torre de marfim, né? Pois é, né? Veja, marfim. O que é marfim? Marfim é aquela substância da tromba do elefante. Caríssimo! As teclas do piano são de marfim, né? As presas são as presas. Isso é uma coisa difícil para ser adquirida. Era difícil como mercadoria. Então ele está comparando a beleza dela, não só a beleza, mas a forma como ela é inestimável, ela não tem valor, sabe? Ele está comparando aí a parte de um corpo dela, né? A parte, né, que fala também sobre as torres, está comparando como força. Exato, também. Outro elemento, porque a defesa do animal estava ali, né? Vamos lá. E no 7,5 ele fala o seguinte: a tua cabeça sobre ti é como o Monte Carmelo. Esse é o Monte Carmelo hoje, né? Uma foto do Monte Carmelo hoje. Ele era mais glorioso. Mas lembrando que esse monte é um monte muito importante dentro da literatura bíblica, tá? É um monte que tem muito simbolismo e ele é bonito, ele é belo para a cultura israelita, para os israelenses, tá? Vamos lá. Indícios culturais. As imagens poéticas de Cântico dos Cânticos refletem uma época de grande prosperidade. Quando a gente lê o livro e a gente vê o que Salomão fala, os elementos que são datados ali, o livro não poderia ter sido escrito em outra época, a não ser uma época de prosperidade, porque se fala em muita riqueza, se fala em muita coisa bonita, né? É diferente quando você lê o livro de Lamentações. Lê o livro de Lamentações e depois o livro de Cantares. São duas épocas diferentes, são dois sentimentos diferentes. Um é alegria, romance, amor, e o outro é tristeza, melancolia, depressão. Então são épocas diferentes de Israel, né? Cantares está sendo escrito na época do ouro, na idade do ouro de Israel. É o ápice do reino de Israel, é a maior, é a nação mais rica, a que está dominando todas as outras, né? Economicamente, né? Tá se expandindo. Então Cantares mostra isso só pela leitura dele. E aí vamos lá, entrando agora para a parte das metáforas. O livro de Cantares ele é repleto de metáforas sexuais, né? Não tem outra expressão para a gente dizer que as metáforas são a não ser metáforas sexuais. E aqui eu trouxe para vocês um comentário da Histórico Cultural da Bíblia, esse livro aqui, que recomendo muito para vocês, sobre essas metáforas. Veja, a literatura erótica metafórica não era rara no Antigo Oriente Próximo, como pode ser visto especificamente nesses escritos. Cantares não era o único livro de conteúdo erótico da Antiguidade. Ele era só mais um entre eles. Só Salomão escreveu 1005. Cantares é um entre 1005. Existiam mais 1004. Mas outras culturas, como a egípcia, a mesopotâmica, a assíria, também tinham documentos e poemas com metáforas sexuais. Um ponto de distinção entre essas culturas é que muitas dessas culturas e religiões pagãs tinham o ato sexual como uma prática religiosa. Israel não. Israel tem o ato sexual como unicamente uma prática de prazer entre um casal, que não pode ser inserido em nenhum contexto religioso. Não se faz sexo para adorar a Deus, sabe? Não é isso que Israel quer dizer. Várias vezes ela dá um recadinho, né, para as moças se guardarem. Exatamente, tem esse contexto aí. Exatamente. Enquanto que em outras culturas, o sexo é exatamente um ato para você se aproximar do sagrado. Existiam prostitutas rituais na cidade de Corinto. Existiam essas práticas na Síria, existia na Grécia. Eu estou dizendo que não havia prostituição em Israel? Havia. O caso mais famoso de Salomão foi ele julgar o quê? 2 prostitutas. Né? Então havia, mas não era uma coisa legalizada e muito menos ritualística.
no sentido de religioso, tá? Mas, então, nesse sentido, o Cantares de Salomão é diferente, porque ele exalta a prática sexual no matrimônio, exclusivamente no matrimônio e exclusivamente entre o casal. Isso que distingue o cântico desses outros escritos. Mas a gente tem aqui outros temas, como por exemplo, Canções de Amor do Egito, que é o nome de um poema da Antiguidade, Nebo e Tashmetu, que é um poema da Mesopotâmia, babilônico, os lençóis nupciais, vejam só, que bonito, né? O papiro Rases 500, isso é o nome do papiro que foi achado, nesse papiro se encontra lá o poema. Cânticos de Amor de Cairo, Canção de Amor de Turim, Cânticos de Amor do papiro Chesterbult I. Então são alguns, não são todos, mas são só alguns documentos da antiguidade que também se utilizavam de metáforas sexuais para falar sobre o conteúdo, sobre o ato, sobre o amor, à vontade, sobre o amor, sobre todo esse contexto. Mas vamos lá. Está chegando, eu acho. Estão atrasados. Mas eu gostaria de ler com vocês esse comentário aqui, que diz o seguinte: em Cantares, as metáforas sexuais expressam as intenções de um par amoroso que encontra dificuldades por estar separado um do outro. Vocês observaram isso, que muitas das vezes eles clamam um pelo outro porque estão afastados, né? No livro. Saem correndo atrás dele. Exato. Não encontra. Ela fica clamando: onde está o meu amado? Onde está o meu amado? Eu vi isso era um sonho. Também tem a parte de sono, mas tem uma parte que é real. Mas é no último. Pois é. Vejam, eles encontram dificuldades por estar separados um do outro e que às vezes, com termos extravagantes, descrevem os méritos e a beleza do outro. Seria impossível, segundo o comentarista, sem a luz de sua paixão, falar de outra maneira a não ser com termos sensuais e íntimos. Na antiguidade, gente, eles não tinham esse tabu que a gente tem hoje, sabe? Eu acho que existem tabus de época. Vejam o seguinte: homem usar vestido para a nossa cultura é um tabu, não é? Para a cultura deles não é. Lá para Salomão, lá não é. Salomão tinha vários vestidos. Oi? Nem escoceses. Mas pode ser que em algumas denominações evangélicas o livro de Cantares ainda seja um tabu. Pode ser que algumas pessoas ainda tenham receio de estudar o livro de Cantares e se ensinar sobre o livro de Cantares. Muitas igrejas evangélicas hoje. E nisso, e o que isso acaba provocando? A ausência de conselhos matrimoniais em relação dentro das igrejas. Se não tem nas igrejas, onde as pessoas vão se informar? No Google. E acaba que nem tudo que o Google está dizendo aí, né? O Dr. Google, o psicólogo, o médico, ele é tudo. Ou até no mundo, mais propriamente dito. Se não encontra na igreja, encontra no mundo. Se encontra no mundo, perdeu. Então a Bíblia, ela não tem necessidade, ela não nos deixa nada vago, nada sem resposta. A gente tem resposta aqui para tudo, né? Então assim, não tem nada que a gente não possa encontrar resposta aqui que a gente possa ir para fora. Não tem nada que legitime essa saída. Eu nunca vi nenhum estudo sobre Cantares na igreja. Tá vendo hoje? Até hoje. Sempre tem uma primeira vez. Fico feliz de ser o primeiro. Mas vamos lá. Mas vamos lá. Não só para ela, mas para outros aqui também. Mas vamos lá. Não tem como, então pode ser um tabu. Mas para a antiguidade isso não era, isso era muito comum. É claro que isso tudo está dentro de um contexto conjugal, dentro de um contexto de noivado, né? Não existia bem um namoro nessa cultura. A pessoa namorou, já está noivo. E ali partiu o casamento. Na nossa cultura a gente tem a primeira instância, né? Que é o namoro, né? Depois tem a segunda instância e a terceira. Pois é. E aí temos essa coisa. Mas vamos lá. E terceira instância não libera mais. Não libera, né? Condenação. Acabou. Vamos lá. O livro em forma de poesia. O estilo poético de Cântico dos Cânticos reflete melhor a época de Salomão do que qualquer outra na história de Israel. Por isso é mais correto supor que ele foi escrito nesse período. Coisa que a gente já afirmou. As características do livro mostram que ele foi escrito no período de Salomão. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem historiadores e teólogos que afirmam que o livro de Provérbios foi escrito não na época de Salomão, mas muito tempo depois. Tá? Muito tempo depois.
essas pessoas, esses críticos da Bíblia, utilizam muito a questão da datação para, às vezes, tirar a ênfase e o poder da autoria. Mas a linguagem que a gente tem, as referências que a gente tem dentro do livro indicam que, de fato, ele foi escrito durante a época de Salomão e pelo próprio Salomão. Diferente de outros livros da Bíblia, que a gente sabe que não foi escrito naquela época, mas que contam aquela história. Como, por exemplo, Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas. Falam do quê? Fala de uma história de Israel enorme. Desde o reinado de Saul, Davi, Salomão, até a queda de Judá. Só que é óbvio que ele não foi escrito durante esses períodos, porque a gente tem aí mais de 400 anos. Ele foi escrito lá no período de dominação persa, quando os judeus estavam lá sobre Ciro, lá na Babilônia, né? Foi escrito lá. Então esses livros a gente tem. E isso é importante. A gente vai estudar isso mais no curso de teologia, quando falar sobre a autoria. Não sei se a gente já passou sobre isso, mas muito brevemente. Vamos lá. Uma citação para vocês aqui. Alguém pode ler? Nem todas as eras juntas valem um dia em que o cântico dos cânticos foi dado a Israel. Porquanto todos os escritos são sagrados, mas cântico dos cânticos é cântico de santos. É pouca coisa? Não. Quem disse isso foi o Rabino Akiba, que foi o principal rabi judeu depois da destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. Ele disse isso aproximadamente no ano 100 depois de Cristo. Ele foi um dos principais contribuintes para o Talmud e a Mishnah, que são escritos judaicos depois da época da destruição do templo, que fez o judaísmo sobreviver. Esse rabino, né, tem lá os seus exageros, os seus equívocos, né? Mais tarde ele vai apoiar um homem chamado Simão Bar Kokhba contra uma rebelião contra Roma no ano 132 depois de Cristo. E ele vai dizer que Bar Kokhba era o Messias prometido, né? Acabou que Bar Kokhba morreu e ele depois vai ser desvalorizado. Porque ele fez todo mundo acreditar que Bar Kokhba era o Messias e Bar Kokhba não era nada. Pois é. Mas a citação dele sobre Cântico dos Cânticos mostra que, na época dele, que é a época dos apóstolos, né? João, que é o último apóstolo, morreu aproximadamente no ano 100, a gente está no início da igreja, mostra que a visão judaica da época sobre Cântico dos Cânticos é uma visão sacra, é uma visão muito sagrada. Veja, ele está dizendo que o Cântico dos Cânticos é o santo dos santos da Bíblia. Por quê? Vamos lá, o Santo dos Santos, só para lembrar, é o lugar mais sagrado do templo, né? É o ápice do relacionamento com Deus, é onde o sumo sacerdote está em frente com Deus. E o que a gente tem em Cântico dos Cânticos? O ápice de um relacionamento, não é isso? Então ele está dizendo que o Cântico dos Cânticos, nesse sentido, mostra o ápice do relacionamento de Israel, o povo de Deus, com ele, nesse sentido. Então uma visão dele, dito isso, a visão do Rabino Akiba é que Cântico dos Cânticos é uma alegoria de Deus e a Israel, ou de homem e mulher? Deus Israel. Quando ele usa a expressão santo dos santos, já é suficiente para a gente ver isso. Tá? É o ápice do relacionamento de Deus com o seu povo Israel. Mas vamos lá. Isso vai gerar interpretações sobre o livro. Nenhum outro livro da Bíblia, gente, nenhum outro livro recebe tantas interpretações como o Cântico dos Cânticos. A gente, quando escuta falar de Cântico, é um livro simples, é um livro facinho, que conta só romance e poesia. Não, é um livro muito difícil de ser lido e de ser interpretado. Por quê? Não existe uma interpretação sólida, verdadeira sobre ele. Existem várias interpretações, várias correntes que interpretam o livro. Mas, ao mesmo passo que ele é tão simples, porque fica tão claro que é um homem e uma mulher, né? Mas para certas pessoas não. E pessoas muito importantes na história, que a gente vai ver aqui. Veja, é difícil até da gente encontrar um enredo. Quantos de vocês aqui, quando leram o livro, tiveram a sensação de que é uma história? Tipo, com início, meio e fim. Quantos de vocês tiveram essa sensação? Rafael teve. Eu também. Você teve também. Quantos tiveram a sensação que é só poemas separados, isolados? Também, né? Foi um monte de coisa, cara. É muita coisa pra... É leu do jeito, né? Tá que nem
Na primeira ele teve uma impressão, na segunda teve É outra. muita coisa pra assimilar, cara. Muita Eu coisa. não quis depois a naturação do casamento assim. Você pegou essa visão do livro como uma história. De personagens mesmo, sabe? Uma história. Legal. Outros já pegaram um viés poético. Poesias isoladas. Isso se dá porque, ó, a gente não tem um enredo bem. O livro no hebraico, no original, ele é muito difícil de ser interpretado, ele é difícil de ser traduzido. Existem muitas traduções de Cantares de Salomão. Demais. Demais. E depois que a gente for falar aqui do texto, vocês falam as versões que vocês leram. Mas vejam só, se for uma narrativa, como a Fernanda falou que teve essa impressão, os personagens não são claros nessa narrativa, porque uma hora um está falando, outra hora outro está falando, e a gente não sabe quem está falando naquela hora. E aí a gente tem um outro personagem, a Teresa está falando que tem um terceiro homem na história. E aí a gente tem essa interpretação também, que está um terceiro homem. Outros falam que não tem esse terceiro homem. Por quê? Não há aquela questão da divisão. E disse fulano, tá. E respondeu ciclano, tá. Não tem isso. Eu lembrei que realmente tem uma parte que fala que ela entra lá nos aposentos do rei e ela e o rei vão se alegrar no amado. Eu fiquei muito perdida nessa parte. Tipo, vão se regozijar pelo amado dela, mas com o rei? Aí eu, oi? Tem essa parte. Será que o rei é o amado dela ou o rei está privando ela do amado dela? A gente tem. Eu fiquei isso aí. Eu acho que era umas cartinhas que rolavam lá no... Vamos deixar isso para a leitura depois. Vamos lá. Quais são as interpretações? A primeira, a tipológica. O que diz a interpretação tipológica? Cantares é uma história verídica de amor. Ou seja, as pessoas tipificam Deus e Cristo, Israel e a igreja respectivamente. É uma figura, é uma tipologia. Como por exemplo, a Arca da Aliança é uma tipologia de quê? De Deus, não é? O altar do holocausto é uma tipologia do quê? O altar do holocausto, lá, os oferecidos holocausto, sacrifício. Estava apontando para quê? Para Cristo. A serpente de bronze de Moisés era uma tipologia de quê? De Cristo pendurado aonde? Na cruz. É isso. São coisas que de fato aconteceram, mas que apontam para algo maior. Então, nesse sentido, a visão tipológica diz que, na verdade, é uma história verídica. Tem os personagens que existiram, sim, mas que são figuras que vão apontar para algo maior. A interpretação tipológica entende que existe uma relação paralela entre as duas coisas. É uma história verídica e os personagens são representativos. Salomão é um tipo de Deus, é a figura de Deus no livro, e a Sulamita é a figura da igreja ou de Israel. Essa é a visão tipológica. Agora a interpretação alegórica. Vamos lá. Desde os tempos remotos, tanto cristãos quanto judeus têm explicado por meio de alegorias Cântico dos Cânticos. Os judeus o tomam como uma interpretação de amor entre o Senhor e Israel. Os cristãos consideram uma canção sobre o amor de Cristo e a igreja. Intérpretes católicos romanos interpretaram a mulher como a Virgem Maria. Não. Para você, olha a que ponto chegamos. Mas, gente, ele não aceita que José teve relações sexuais com Maria, e como é que interpreta José cortejando? Porque interpreta todos os atos de Cantares como simbólicos, e não carnais. Só de desculpa. Só queimando na fogueira. Então, olha só, a que ponto se chega essas interpretações alegóricas? Ele é parecido com o ponto de vista tipológico. Mas qual é a diferença? A tipologia diz que de fato os personagens existiram. A alegoria diz que é tudo inventado. Era só uma história inventada para simbolizar aquilo. Essa é a diferença da tipologia e da interpretação alegórica. Tá? Quer ver uma alegoria? Livros de romance que a gente lê. São alegorias, né? São personagens que são inventados, criados ali, que querem dizer uma mensagem no final. É diferente de um livro baseado em fatos reais. Tá? Pois bem, o Akiba, que é o rabino lá que disse aquelas coisas lá, que a gente leu a citação, ele chegou na época dele a censurar interpretações sexuais sobre Cantares. Ou seja, interpretações que digam que Cantares eram uma relação entre homem e uma mulher e práticas sexuais,
foram até censuradas na época de Akiba, desse rabino. Porque a visão, rapidamente, porque a visão alegórica dele era tão forte que não podia ser outra coisa ali a não ser Deus e Israel. Isso muito influenciado, fala, Teresa. Não, uma dúvida do que você falou anteriormente, sobre alegórico. Romanos, você falou romanos ou romances? Romances. Eu entendi romanos. Eu entendi romanos. Não foi? Ainda bem que você falou romances. Acabou com todo mundo agora. Eu entendi romance, você estudou porque é romance. Você está falando de Romanos da Bíblia, o livro de Romanos? Livro inspirado por Deus. Cara, juro que você falou romanos. Eu também. Falou Ia romanos. ficar duro. Ele falou, não falou? Romanos. Caralho. É que os romanos eram muito românticos. Vamos lá. O Akiba, ele entendia Cantares como uma alegoria, que é a visão alegórica que a gente acabou de ver. Ele entendia isso, tá? Essa visão de Akiba vai influenciar até escritores cristãos da igreja primitiva, como por exemplo Orígenes, esse carinha aqui, e Jerônimo, lembra dele? O que traduziu a Bíblia para a Vulgata? Então, Jerônimo interpretava Cantares como uma alegoria, tá? Muito contraditório pela vida que ele teve, né, de várias mulheres. Vai saber, né? Vai fazer o quê? Talvez foi para compensar exatamente isso, a vida. Descobriram a fonte. Exato, foi para compensar isso que ele teve. Pois é. E, infelizmente, essa visão ela vai continuar mesmo após a Reforma Protestante. João Calvino e John Wesley, dois importantes, um reformador e o outro pós-reforma, né? Eles também foram influenciados por essa visão alegórica. Calvino interpretava Cantares como uma alegoria de Cristo e a igreja. E Wesley também fazia essa interpretação. Isso vai continuar até o século XIX. Veja, a reforma é do século XVI. Só no XIX essa visão alegórica ela vai ser deixada de lado. Mas aí vocês podem perguntar, por que por tanto tempo Cantares foi interpretado dessa forma? Isso não tem muito a ver com a Bíblia, mas tem muito a ver com o contexto social que força essa interpretação da Bíblia. Isso começando lá com Akiba, continuando com os primeiros padres católicos e continuando com os reformadores. Tá? E aí, por que essa visão tipológica? Primeira coisa, a gente tem no Velho Testamento passagens que os profetas utilizam a metáfora da noiva e do marido para simbolizar realmente Deus e Israel. Isso a gente tem na Bíblia. Essa passagem de Ezequiel 16, Deus trata Israel primeiro como uma desprezada, depois ele toma ela, cuida dela, casa com ela, ela trai ele, vive em prostituição e depois ele recolhe ela de novo. Deus fala que Israel foi exatamente isso para com ele. Está lá em Ezequiel 16. É um dos poemas mais lindos da Bíblia. Deus tratando Israel como uma meretriz, como uma prostituta. E traz Israel e transforma para ser a noiva dele. E a simbologia bíblica é exatamente essa. Quando Deus faz pacto com Israel, o que se troca hoje quando se casa? Nós temos uma antiga aliança. Ele fez isso com Abraão, ele fez com Moisés, ele fez isso com Davi. O simbolismo é um simbolismo matrimonial, é uma aliança, é um pacto. Tá? A gente tem essa visão. E a gente tem também da igreja como esposa. Em Apocalipse 19, o apóstolo João, escrevendo o Apocalipse, também influenciado por esses escritos do Velho Testamento, vai colocar lá a igreja como esposa. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes agora, porque são chegados as o quê? É o casamento de quem? De Jesus, cuja esposa assim mesmo já se ataviou. A gente tem a parábola das 10 virgens, que é Cristo esperando a sua noiva, casando com sua noiva. É claro que na parábola das 10 virgens, a noiva, ou seja, nós não somos a esposa, mas sim as virgens, as damas. Nessa parábola é um caso especial. Mas esse simbolismo da noiva, ele é presente, a gente tem lá em Efésios. Homem, cuidai de suas mulheres como Cristo ama a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Então essa figura, essa alegoria realmente existe. Mas isso não quer dizer que só porque tem isso na Bíblia, que Cantares é um livro alegórico. Isso não quer dizer. Tá?
Então foi por causa de formadores como João Calvino e John Wesley que continuaram com essa visão. Tá? Eles se sentiram embasados por essas visões. Mas vamos lá, interpretações recentes sobre o livro. A partir do século XIX, essa interpretação alegórica foi deixada de lado, foi sendo abandonada, porque as pessoas iam estudando, cada vez mais se tornando mais conhecedoras da Bíblia, criando metodologias para estudar a Bíblia e os escritos, e eles foram vendo que não, realmente não tem como, isso aqui não é alegoria, isso aqui é um homem e uma mulher de fato, não tem para onde a gente fugir. Então tornou-se cada vez mais claro que o único motivo para negar as referências óbvias do cântico à sexualidade era a ideia profundamente arraigada, porém não bíblica, de que o amor físico e a vida espiritual são polos opostos. Isso não é bíblico. Tem uma separação entre o amor físico e a vida espiritual. Quando você está em um, você não está em outro. Quando você está no outro, você está no um. Não, a Bíblia não mostra isso. Essa é uma visão totalmente equivocada. Sabe, é aquele jargão. Deus criou o homem e a mulher e o diabo criou o sexo. Mas como? Se Deus já tinha mandado eles se reproduzirem antes deles pecarem. Sabe? É outra visão que se cria também. O homem só reproduziu depois que pecou. E por que pecou? Eu concordo que ele reproduziu depois que pecou, mas ele não se reproduziu porque pecou. Não, isso foi uma ordem que já tinha sido dado antes. Tem gente que interpreta o fruto proibido como sexo. Não pensam isso, É verdade. Mas essa visão foi criada nesse período, né, da Igreja Católica, nessa questão da Era sexo sim. ser visto dessa forma. Sim. Sim. Verdade. Pois é. E aí a gente tem essas ideias. Vamos lá. Essa ideia, ela vai se originar mais propriamente na filosofia grega e não na Bíblia, tá? O texto bíblico não sugere em nenhum momento que as imagens do cântico remetem a qualquer outra coisa diferente de cenas sensuais e românticas. Quem faz isso são os leitores depois que vão querer interpretar, mas o autor, o texto lá é muito claro, tá? Hoje existe praticamente um consenso de que o livro traz a sabedoria divina para um âmbito importante da vida humana. Que âmbito é esse? O poema afirma e celebra as dádivas divinas do amor e da sexualidade no contexto do casamento. Esse é o âmbito, um dos âmbitos importantes da vida humana, o casamento. E por que vocês acham que o primeiro ato de Deus para com o homem, né, depois de criá-lo, foi fazer o que com ele? Primeiro deu um emprego para ele, né? Vai cuidar do meu jardim. E depois ele deu uma adjutora. Nos ensina que o homem tem que procurar primeiro um trabalho, depois casar. Tá lá, tá no Gênesis, né? Quer acreditar, né? Quem casa, quer casa. Né? Primeiro, tem que ter lugar. Mas vamos lá. E isso cria o quê? O trabalho, que para os judeus era uma coisa muito sagrada, e o casamento. Né? Então por que a gente vai pensar que não pode ter um livro na Bíblia unicamente falando sobre o matrimônio? Por que isso é difícil para a gente aceitar? Para mim não é. Não? Para mim não é. Então para algumas pessoas são, porque é um tabu, né? Tem aquele negócio ainda, né? Sei lá. Vamos lá. E aí a gente tem as interpretações literal. Cantares é apenas um cântico de amor entre Salomão e a Sulamita, sem qualquer significado espiritual. Tem pessoas que dizem isso, tá? Não tem nenhum significado espiritual aí, tem nada de espírito, nada de Deus, de Israel, de noiva, de Cristo, de nada. É só um homem e uma mulher, casamento, ponto final, tá? É o sexo como um dom de Deus. É isso. De certa forma não está errado. Vocês acham que Salomão, quando estava escrevendo o cântico, ele estava lá, não, eu vou colocar eu como Cristo que vai vir. E nem tinha nem noção da profecia do Cristo, né? Do Messias, não estava nem esperando isso. E a Sulamita vai ser a igreja. O que é a igreja? Sabe? É que nem aquele meme, isso se chama anacronismo, né? Que nem aquele meme quando tá lá os homens da caverna lá perguntando um pro outro: que ano que a gente está? 3.000 antes de Cristo. Quem é Cristo? Eu não sei, cara, mas esse é o ano, entendeu? Então, essa questão. Essa é a literal, é a letra. E aí a gente tem, vamos lá, o Cântico como uma história de amor. É uma obra dramática que narra a história de um amante e sua amada, ou seja, duas pessoas,
ou de uma mulher e 2 homens. E 2 homens. Tem essa visão também. Vamos lá. Salomão e a Sulamita, essa é a interpretação que tem. Ou Salomão, Sulamita e o pastor. Nesse tipo de visão, Salomão tenta obrigar a Sulamita a casar com ele, mas o amor da Sulamita pelo pastor é tão grande que Salomão acaba abrindo mão dela e deixa ela viver feliz para sempre com o pastorzinho dela. Essa é a visão, por exemplo, que os testemunhos de Jeová utilizam. Os testemunhos de Jeová utilizam essa visão, tá? De que Cristo, Jesus, ele é o que? Segundo João 10:1, o bom pastor. Então, por isso que os testemunhos de Jeová pegam essa visão. Porque Cristo é bom pastor e a Sulamita ama quem? O pastor. E Salomão, o capetão, quer tirar ela do bom pastor, mas ela ama o bom pastor e o bom pastor ama ela. Essa é a visão. Acaba sendo que o amor da Sulamita chega a ser um amor até errado, né? Como assim? Porque não dá a entender nessa questão deles achando que Cristo seria o pastor. Então eles passam para você a ideia de que a Sulamita amava Cristo e Salomão era o capeta que separava os dois. Isso. Acaba sendo que o amor de Sulamita por Cristo é errado. Sai errado. Sai de uma forma sexual, assim, não sei. Não é aquele amor... Mas a metáfora sexual para se referir entre Cristo e a igreja não é necessariamente errada. Não? Não é. Isso é um tabu que a gente tem, porque olha só, infelizmente o sexo é uma coisa banalizada. Hoje em dia, século XXI. Mas na cultura judaica não. Gente, na cultura judaica, o pessoal casava. Qual era o costume depois da noite de núpcias? O marido pega o lençol da cama e deixa estendido lá para mostrar para todo mundo que foi feito. Que foi consumado o casamento. É o ápice do relacionamento. Por isso que é reservado ao quê? Ao matrimônio, ao casamento. É a intimidade. É o ápice da intimidade. É o top, é o máximo. Hoje em dia é uma coisa que se faz quando se conhece. Então olha aí a inversão, né? Como está banalizado. É exatamente isso. Mas não necessariamente é uma coisa ruim. Mas a gente pode falar disso depois. Narrativa de 2 personagens. Salomão com uma mulher. Diálogo entre ambos. Ele ama acima de todas as outras. Ou seja, é Salomão amando uma mulher e ele ama essa mulher acima de todas as outras. Mas tem algumas objeções que ficam no meio do caminho. Se de fato a história é assim, então ela não era sulamita, porque a esposa preferida de Salomão, segundo 1 Reis, era quem? Não era sulamita, não era israelita. Então tem essa dificuldade. E se o romance era realmente sincero, por que ele acrescentou mais 860 mulheres depois dela? É porque é assim, né? Foi para tirar a menina da pobreza. Foi para tirar a menina da Porque é um pobreza. cara muito apaixonado. Mas esses casamentos aí não são embostos, entendeu? Ah, tá. Ele somava 860 teve. Business em business. Nossa. Business, né? Empresário é empresário, né? Faz 860 era sua diversão, que você é só amor. Nossa. E como fica o coração da Sulamita com isso? Parece verídico. Eu sou morena, ela fala, eu sou morena. Mas era costume naquela época os homens casarem com várias mulheres e as mulheres já sabiam disso. Então, Mas é difícil a gente ler um livro como Cantares, como ele expressa ela tão única, e depois acrescentar outras tantas, né? Além dela. Cabeça de homens. Não sei, eu também não entendo bem essa questão. É por isso que essa visão aqui de que é Salomão e uma sulamita, ela tem essas objeções. Mas vamos lá, continuando. Antologias de poemas de amor não contam história. Cantares não é uma história verídica, mas são uma série de poemas que são colocados lá, tá? Nesse sentido, Cântico se assemelha a que livro da Bíblia? Os Salmos, que não conta história nenhuma, mas é uma série de poemas, de canções lá, que estão lá, colocados lá separadamente. Veja, nesse sentido, Cântico dos Cânticos tem 20 poemas, unidos por personagens em comum, refrão, repetições e imagens. Mas a gente tem uma objeção para essa interpretação. Qual é? Apresentar mais unidade e desenvolvimento do que se costuma ver em coletâneas desse tipo. Se é uma série de poemas, por que se dá a impressão de que conta uma história bem certinha? Vocês entendem? Então veja que essas divisões têm seu ponto forte, mas elas também têm o seu ponto fraco. Tá?
E aí, a gente tem o seguinte. Oxe, acabou? Que é isso? A gente tem o seguinte, essas interpretações. No final da aula, a gente faz um apanhado geral de que forma a gente pode ler...